A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Meus amados, estamos começando hoje, tá? O comentário, né, do livro de Salmos. Por quê? Estavam esses dias começando a ministrar ali as aulas da CPAD, né, na minha igreja. Algumas aulas da revista Jovem, com os jovens da minha igreja. E eu percebi que essa revista não só aborda o tema interessante dos cânticos, das orações, das composições de forma geral de salmos, né? Como na realidade eu percebi a importância deste estudo no nosso tempo, na nossa geração e nos anos que temos vividos. Então, queridos, surgiu a ideia no nosso coração, o Espírito Santo nos inspirou a começarmos aqui a não só darmos essa instrução, né, seguindo essa lição, seguindo essa revista da CPAD, não dar apenas estudo na igreja para os jovens, mas também deixar gravado aqui no canal, tá? Então, assim, fora os jovens da igreja que poderão estar revendo o conteúdo, né, eles já têm a revista, mas eles também podem rever o conteúdo resumido agora no canal do YouTube, mas também ficará disponível para quem quiser estudar sobre esse assunto de forma um pouco mais, talvez dinâmica, talvez um pouco mais mastigada, digamos assim. Então, estamos aqui comentando, no caso, a revista da CPAD, tá? Tá enquadrado certinho na câmera, tá ótimo. Então, eu tô com o auxílio aqui da minha esposa para estar gravando esse vídeo, tá? Então, está aqui o material da CPAD, tá? Esse material da CPAD, ele tem como intuito estudar o livro, né? Na realidade, a coletânea de livros, né? Você vai entender isso daqui a pouco, de Salmos, tá bom? Os 150 capítulos, a estrutura e tudo mais. Por quê? Porque ele tem um objetivo muito claro. E esse objetivo, ele é muito, não só interessante, mas importante. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento, para que você pense sobre isso e para que você determine se você necessita estudar sobre isso ou não. E a pergunta é o seguinte: como anda o seu devocional para com o Senhor? Como anda as suas atitudes para com Deus? Aí você fala, Gabriel, como assim? São duas perguntas diferentes. Você pergunta sobre devocional e pergunta sobre atitudes. Será que são tão diferentes assim? Quando falamos sobre devocional, estamos falando sobre devoção. Quando estamos falando sobre a nossa devoção ao Senhor, nós podemos abranger várias áreas, né? Áreas que, mesmo sendo um pouco, talvez, distintas umas das outras, elas não se separam totalmente. Por exemplo, quando falamos de devoção ao Senhor, logo nos vem à memória aquele momento que separamos para ler a Bíblia, para ler a palavra, para meditar ali na mensagem do Senhor. Talvez, quem sabe, assistir uma pregação, talvez, quem sabe, ver um estudo como esse. Mas quanto tempo faz que você, de fato, não separa um tempo para passar com o Senhor? Quanto tempo faz, será, que você não separa um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras? Pois bem, nós sabemos que não é só isso. Sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos jejuar, sabemos que precisamos ali, como cristãos, não só cristãos por título, mas cristãos que praticam o que a palavra nos instrui. Nós precisamos ali ter uma vida devocional com o Senhor Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos ditar regras. Muitas das vezes nós queremos ditar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. E de fato, isso também é válido se estiver à luz das Escrituras, se estiver à luz da justiça que está na Bíblia. De fato, eu como ser humano não posso julgar você ou suas ações, mas a palavra do Senhor nos mostra que no dia do juízo final, no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seremos julgados e nada mais, nada menos do que pela palavra do próprio Deus. Amém? Então vamos lá. O que acontece? Precisamos parar para pontuar o que é a nossa devoção ao Senhor. Então, nós necessitamos ter ali menção, nós precisamos ter em mente os benefícios de sermos devotos ao nosso Deus. Quando nós falamos de devoção, muitas pessoas pensam, eu preciso ser devoto a Deus para conseguir alguma coisa. Eu preciso pagar um voto para conseguir o favor de Deus para a minha vida. Mas de fato, meus queridos,
Isso é bem raso quando podemos falar sobre devoção, porque na realidade, na minha opinião, claramente, não posso talvez convencer você disso, mas na minha opinião, o maior benefício da devoção com o Senhor Jesus é que nós podemos sentir no dia a dia a transformação que isso faz no nosso ser. Quando nós falamos sobre sermos movidos pelo Espírito Santo, nós falamos de uma série de coisas que começam a ser diferentes na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ver as coisas. Por exemplo, a mansidão, por exemplo. Talvez você seja uma pessoa que outrora não fosse mansa, tudo te irritava, você era uma pessoa muito grossa, muito áspera. E desde que o Espírito Santo habita na sua vida, você consegue ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais calma, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E isso é apenas um dos exemplos para você ter noção. Então, assim, quando você tem um devocional com o Senhor, esse é o tipo de coisa que vai mudar na sua vida. Claro, devocional de forma completa, quando nós orarmos, quando jejuarmos, quando tivermos ali um tempo para nos dedicarmos à palavra do Senhor e também ao que ela pode nos ensinar através ali do seu Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Essa revista da CPAD eu achei muito interessante e por mais que eu não queira tornar o vídeo muito longo, pode ser que este primeiro fique porque foi um pouco introdutório. E eu também tenho em mente que é um vídeo que muitas pessoas não assistiram por ser longo, mas se você realmente tem o real desejo de se aprofundar nesta lição, se você realmente tem um real desejo de entender essa lição de uma forma um pouco mais prática, porque a lição está muito bem descrita aqui na revistinha da CPAD, tá bom? Só que eu quero tentar trazer ela da forma mais prática para a sua vida e para a minha vida possível, da forma mais jovial, da forma mais jovem possível de se viver. Amém? Então, aqui no caso, esta lição, essa série de estudos, nós temos aí como objetivo fazer ali uma aula dessa revistinha por vídeo. Então a ideia por enquanto é fazermos 13 aulas, tá bom? Porque são 13 lições e nos aprofundarmos cada vez mais, amém? Então vamos lá. A primeira coisa que a lição ela nos mostra de muito interessante é que a vontade, o objetivo desta lição é transformar o seu momento de devoção, tá? Então é como a gente disse, a gente vai falando do que é devoção e colocamos aqui o que é um modelo de devoção, o que é um modelo cristão de devoção ao Senhor. Mas eu vou te mostrar aqui que se a sua devoção se encontra quebrada, se a sua conversa, a sua intimidade com o Senhor se encontra ali frágil, você tem como mudar isso. E você vai entender isso ao longo das aulas, tá bom? Então, nós temos aqui como texto base desta primeira lição o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49, que diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo de mim, que estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meus queridos, esta palavra, ela nos mostra aqui que Jesus ele tinha o conhecimento da lei, que Jesus ele tinha ali o pleno domínio do que estava acontecendo naquela época, onde ele cumpriu o seu ministério. E por que eu digo isso? Porque Jesus, quando ele veio, ele de fato aboliu diversas coisas da lei onde ali os fariseus seguiam, da lei mosaica e tudo mais. Porém, nem tudo da lei ela foi de fato abolida, e nem tudo, na realidade, mesmo que algumas coisas assim realmente foram abolidas, nem tudo perde o significado e a importância. Por exemplo,
Se todo o Antigo Testamento nos perdesse a importância, então pararíamos de estudar livros como a história de Jeremias, a história de Ezequiel, a história ali dos profetas maiores e menores, enfim. Nós sabemos que muitas das coisas ali mencionam o passado, ou seja, o período histórico do povo de Israel. Mas nós sabemos que nós, além de aprendermos diversas lições, podemos extrair ali muito da vida destes homens para nossas vidas. Então Jesus ali, mesmo que ele estava ali como cumprimento da profecia encarnada, ele não desprezava os salmos. Pelo contrário, uma das primeiras coisas que a revista nos mostra é que o livro de Salmos ele fala ao coração. Por quê? Primeiramente, precisamos entender que o livro de Salmos eles são composições. Na realidade, se nós formos parar para ver aqui o que realmente a lição está nos ensinando, nós nem poderíamos chamá-la de livro no singular, e sim livros de forma ali no plural. Por quê? Porque na realidade essa coletânea, esse conjunto de 150 salmos, nada mais são do que 5 livros diferentes, separados ali por autores, né? Que dos salmos aqui, orações, cânticos e súplicas ao Senhor. Um exemplo, o Salmo 123, tá? Estamos aqui com a Bíblia no lado aqui. O Salmo 123 nos mostra a oração do crente desprezado. O Salmo 122, a oração pela paz de Jerusalém. Nós temos aqui um salmo tão conhecido que é Deus. Deus é o guarda fiel do seu povo, que é o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Então, assim, são salmos que expressam diversas orações dos nossos patriarcas ali, dos nossos reis de Israel, no caso aqui, como Davi, como Salomão. Até mesmo ali nós temos salmos escritos por Asaf. Então, precisamos entender o seguinte, que estes salmos, eles esboçam não só orações, mas o profundo do sentimento de cada um desses homens. O que será que isso pode nos ensinar? Como eu bem disse, os salmos, eles são coleções de orações. São ali um conjunto de orações que horas são cantadas, que horas são ali colocadas em sentimentos de angústia e até mesmo em sentimentos de pedidos urgentes, como o pedido de Davi, quando pedia para que o Senhor o livrasse de seus inimigos. Então, meus queridos, o que precisamos entender aqui é que o livro de Salmos, ele fala ao coração, até mesmo porque ele vem do coração. Da onde vem a sua oração? A sua oração não vem de nenhum outro lugar senão do seu coração, da sua mais profunda angústia, da sua mais profunda gratidão ao Senhor. É de lá que sai a sua oração. Então, meus queridos, precisamos entender que esse livro não só falava do sentimento dos antepassados, mas esse livro também falava sobre este livro também falava sobre a profecia encarnada. Como assim? Nós vemos que em alguns salmos aqui, eu não quero entrar muito profundo para que não venha tomar muito tempo deste vídeo, mas nós vemos que alguns salmos, algumas citações, por exemplo, o Salmo de 69, quando Davi diz que lhe é pedido água, mas no seu lugar é lhe dado vinagre. Aqui no Salmo 69, no versículo 21, Davi diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso, hoje em dia, quando conhecemos a história de Jesus, isso não soa parecido. Parece realmente a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diversos salmos tratam desse tipo de coisa. No entanto, naquele tempo, quando Jesus ainda não tinha vindo, isso nada mais era do que profecias. Tanto que muitas profecias elas foram escritas no livro de Salmos e muitos achavam que se tratavam sobre a vida dos reis. Mas na realidade elas não se cumpriram até que Jesus viesse à Terra. Ou seja, muito do que foi escrito estava entrelaçado, não só entre as histórias dos reis, não só entre as suas orações,
mas também em profecias conscientes ali, relacionadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é curioso, porque aqui no mesmo capítulo 69, Davi diz ser uma pessoa obstinada. E Davi diz que o Senhor bem conhece isso. Ele diz que o Senhor conhece a sua estultícia e que os seus pecados não são encobertos. Mas, peraí, Gabriel, você disse que esse salmo está falando sobre Jesus. Na realidade, é justamente isso que eu quero que você entenda e tome cuidado. Por mais que exista muitos salmos com conteúdo messiânico, nem tudo desse salmo pode ser colocado ali como retrato da vida de Jesus, porque Jesus ele não tinha pecado, Jesus ele não tinha nenhum tipo de estultícia. Então, isso aqui já era um relato da vida de Davi, mesclada com relatos ali, com profecias acerca da vida do Messias, tá bom? Isso nos mostra o porquê este livro ele fala ao nosso coração, porque primeiramente são profundas orações do mais íntimo, do mais profundo coração ali dos salmistas, mas também porque falam da vinda do Messias. Outra coisa muito importante que nós precisamos analisar é a composição e o propósito dos salmos. Eles são divididos em 150 poesias. É como eu disse, eles são orações, são cânticos, mas um resumo muito melhor para abordar os 150 salmos contidos na Bíblia Sagrada é a nomenclatura poesia. Poesia, oração em forma de poesia, cântico em forma de poesia. Então, nós abordamos aqui com 150 poesias contidas na Bíblia Sagrada. E lembra que eu te falei que esta mensagem, essa coletânea de 150 salmos não é um livro, mas na realidade 5? Pois bem, é porque está separado da seguinte forma. O salmo de número 1 até o salmo de número 41 está ali os salmos que foram escritos por Davi. Então, entenda, do salmo número 1 até o salmo número 41 se encontra o primeiro livro de Salmos. O primeiro livro dos Salmos, ok? Então essa é a primeira divisória que encontramos. A segunda divisória é o livro formado pelos Salmos 42 ao 72. E a autoria ela é variada, tá? Então assim, ela não é feita apenas por um autor, ela é feita por vários autores ali. Inclusive o próprio Davi, que também escreveu salmos como o Salmo 51. Temos também o livro 3, que é dos Salmos 73 a 89. A maioria destes salmos foi escrita por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Então, temos aí também o livro 4, que é o quarto livro, que é uma coleção dos Salmos 90 ao Salmo 106. Nesse livro, a fidelidade de Deus com Israel ela é cantada. E temos também o livro 5, que é finalmente o último livro ali dessa coletânea, que é formado dos salmos que vão do 107 até o 150. Uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial, e nela se destaca o maior salmo de todos, que é o Salmo 119. Então nós precisamos entender que há então divisões. Então quando queremos estudar divisões ali propriamente ditas de salmos, nós sabemos que quando estamos lendo um salmo, o exemplo do Salmo 65, por exemplo, estamos lendo um salmo que está contido num dos 5 livros, que no caso aqui é o livro número 2 do Salmo 65, que é quando Davi ele louva a Deus. Então assim, nós podemos ver que salmos eles são livros que falam ao coração porque falam da tremenda devoção dos antepassados. E quando falamos dessa devoção, necessitamos entender. Hoje em dia, como uma forma de um exemplo, nós pegamos a Bíblia, colocamos na mesa, nós lemos e talvez de forma bem superficial, nós folheamos, nós lemos um versículo ou outro, fechamos a Bíblia e pronto, o nosso tempo de devocional está concluído. Pois bem, quando eu disse que Jesus ele tinha um tempo especial, quando Jesus ele falava sobre salmos, ele também nos trazia algumas coisas a respeito disso, o que eu quis dizer foi o seguinte: o livro de Salmos, ou melhor dizendo, a coletânea de Salmos, ele tem uma parte fundamental na vida de Jesus. Jesus, ele começa a viver esses salmos no seu ministério.
Pense comigo. Quando Jesus ele caminhou sobre a terra, não existiam evangelhos, não existiam epístolas, não existiam as cartas de Paulo às igrejas, nada disso. Existia simplesmente o Antigo Testamento, que era, no caso, as leis, existia a história dos profetas e as profecias propriamente ditas. E aí, então, vinha a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus, ele se saboreava, ele determinava ali, dedicava um grande tempo para meditar nos Salmos. O próprio Jesus usou os Salmos como forma de meditação para com o Pai. E quantas vezes nós não usamos este mesmo tipo de conteúdo? Quantas vezes nós mesmos não usamos esse tipo de devoção? Entenda, naquele tempo, quando até mesmo um fariseu, taxado como um grande religioso, como um grande homem de Deus, ele pegava e abria a lei visivelmente para que toda a congregação pudesse ver e começava a ler. E quando as pessoas começavam a ouvir os salmos, elas não apenas ouviam, elas viviam aqueles salmos. Como assim, Gabriel? Quando o salmo era de arrependimento, elas começavam a chorar. Quando o salmo era de súplica, elas começavam a pedir, orar ao Senhor. Então eles tinham como uma forma muito literal cada oração feita, cada cântico, cada súplica feita pelos salmistas. Então o que isso nos ensina? Será que nós temos realmente orado da forma certa? Será que nós temos realmente nos derramado como a Bíblia nos ensina na presença do Senhor em nossos devocionais? Precisamos entender que um dos propósitos do livro de Salmos é expressar o sentimento. É nos ensinar a expressar o sentimento. A última coisa que eu quero ver contigo, te mostrar e expor acerca dessa lição, são os principais temas do livro, ou melhor, da coletânea de livros ali, de capítulos, de canções, de orações, de salmos. Os principais temas aqui abordados pela revista da CPAD são três. O primeiro é o Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Ou seja, Salmos, a coletânea, está voltada, está preocupada em nos apresentar Deus como Criador de tudo. E não só Criador de tudo, mas um Deus que sustenta tudo o que Ele criou. Ou seja, não é um Deus que criou o mundo como muitos acreditam, um Deus que criou o mundo e deixou para que nós vivêssemos. Pelo contrário, o mesmo Deus que criou é o Deus que sustenta a criação. É o Deus que sustenta os filhos, é o Deus que sustenta tudo aquilo que ainda está neste mundo. Tudo o que você vê ainda está no controle desse Deus. E isso é uma das coisas que o livro de Salmos nos apresenta. A segunda coisa é a realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, a sua entronização, justiça, retidão e reinado. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores, como Salomão e os demais reis. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus. Ou seja, era aquilo que falamos há pouco. Muitas coisas que os reis escreveram não se cumpriu. Aí você fala, poxa, Gabriel, então eles profetizaram coisas de si próprio? Eles escreveram coisas então que eram mentira? De forma alguma. Eles escreveram coisas que na época podiam talvez serem incompreendidas, mas não só foram compreendidas, como também foram cumpridas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu ministério terreno. Amém? E a terceira e última coisa para encerrarmos é a vida de devoção a Deus. Esse livro ele remonta diversos aspectos da vida espiritual a partir de vários temas devocionais. Louvar a Deus, agradecer, celebrá-lo, clamá-lo e confessar o pecado, confiar e esperar. Enfim, muitos aspectos da vida cristã são apresentados aqui nos Salmos. Amém? Por isso, nós precisamos entender que eles produzem um conjunto de prática devocional. Ou seja, foi como eu disse, a devoção ao Senhor não tem a ver apenas com oração, apenas com jejum. Na realidade, são um conjunto de coisas da vida cristã que nós podemos aprender aqui em Salmos. Por isso, nós podemos dizer que o livro de Salmos nos ajuda a orar melhor,
louvar ao Senhor de maneira mais piedosa e cultuá-lo em espírito e em verdade. A sua linguagem nos ajuda a moldar os nossos afetos e devoção a Deus, e sobretudo as nossas ações na vida. Isto é, exercitando a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. Então, para encerrar, meu querido, essa primeira aula do livro de Salmos, essa aula bem prática, bem rápida, eu passei aqui um pouco por cima dos temas de forma bem prática da nossa vida, mas o que a lição ela tem como objetivo e também foi tratado aqui como forma introdutória é: quando nos aprofundarmos nos Salmos, perceberemos a forma que os salmistas viviam, a forma que os salmistas se expressavam, a forma que os salmistas oravam, choravam, clamavam, se derramavam. E através, não só, mais uma vez, da revista da CPAD, mas com certeza do nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada, nós poderemos ali então, ao longo dessas 13 aulas, ao longo dessas 13 lições, melhorar a nossa vida devocional com o Senhor. O mesmo Deus que eu tenho certeza que se você ainda não teve um encontro, você terá. Se você ainda não teve uma transformação, será este mesmo Deus que irá fazer a transformação na sua vida. Amém, meu querido? Que o Senhor assim te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de fazer o seu compartilhamento desta lição para que mais pessoas possam ver este conteúdo. Comente sobre o que você achou sobre a lição, tá? Isso nos ajuda demais, porque por mais que pareça um conteúdo simples, é um conteúdo que demanda estudo, é um conteúdo onde demanda ali a edição do nosso editor de vídeo e também tempo ali da pessoa que me ajuda aqui, no caso a minha esposa, minha digníssima esposa, me ajuda aqui a fazer a gravação. Então temos aí uma equipe voltada para isso, para esses conteúdos, não só a minha esposa, mas também tem o editor de vídeo e gestor de mídia. Aí, meus queridos, então se você puder deixar seu joinha, seu like, vai ajudar muito, e compartilhar com seus amigos para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais vidas. Amém? Que o Senhor assim te abençoe. Fique na paz do Senhor.